Aproveitando que nós temos aqui um player de 8 dígitos, cara, a gente entrevista aqui pessoas que faturaram 1 milhão, pessoas que faturaram 5, 8, 9 milhões, mas claramente quanto mais milhões, mais escasso. Então você que já participou de tudo quanto é tipo de lançamento no que se trata de volume de faturamento, o que é que você vê de diferença em um lançamento de 8 dígitos, por exemplo, para um lançamento de 7 dígitos ou um 6 em 7? Eu costumo dizer o seguinte: lançamento não se faz, lançamento se constrói. Então você constrói antes mesmo de captar o seu primeiro lead, o resultado. Como é que eu meço se um lançamento vai bater 6, 7, 8? Na quantidade de pessoas que estão pedindo por aquele produto. Pela demanda que você gerou, pelo desejo que você gerou. Quando você tem uma legião de pessoas pedindo, de acordo com o tamanho disso daí, você vai faturar. Eu tenho 5 mil pessoas aqui que estão implorando pelo produto. Pode lançar que você vai fazer bem próximo dos 8 dígitos. Né? Se você tiver um produto de ticket de 2, 3 mil reais aí. Né? Se você tem 300 pessoas, pode lançar que você vai fazer múltiplo 6 alto. Né? Mas, ninguém não tem uma alma pedindo pelo meu produto. Pode lançar, mas tomar cuidado, investe pouco. Então, nesse caso, olha se eu tô errado. Não seria sobre uma estrutura necessariamente, mas sobre o tamanho da audiência. Olha que engraçado. Todos os 8 lançamentos que eu fiz foram com estratégias completamente diferentes. Não existiu em momento nenhum uma replicação estratégica, nem, né, por exemplo, La Casa Digital 1, La Casa Digital 2, foram estratégias diferentes. Todos os lançamentos de 8 dígitos que eu fiz, sem exceção, foram estratégias completamente diferentes. Eu já vi 8 dígitos com uma live só. Já vi 8 dígitos com uma série de 7 lives. Já vi 8 dígitos em formato de reality show. Já vi 8 dígitos ao vivo mais gravado, né, CPLs gravadas, aulas gravadas. Já vi 100% gravado. Já vi sem nenhum tipo de vídeo, só carta e outras coisas, que daí entra um outro 8 dígitos que eu fiz no nicho de faculdades. Né, um lançamento que não envolveu esses vídeos, nessas lives de forma nenhuma, só página mesmo. Por falar nisso, como é rodar para uma empresa grande, assim, como que Grupo Ser você trabalhou, né, educacional? Porque existem essas estratégias que você falou que são exatamente, assim, diferentes, mas também dão 8 dígitos. Então, qual que é? É muito diferente de lançar um player no mercado, por exemplo? Esse daí foi até engraçado, que a montagem da estratégia disso daí foi o seguinte: a gente estava em reunião com... é muito boa essa. A gente estava em reunião com o pessoal, né? Reunião com os cabeças do Grupo Ser, assim. E a gente não... Tanto eu quanto meu sócio, a gente não tinha traçado uma estratégia ainda. A gente não estava alinhado em relação a isso. E aí começou, né? Meu sócio começou falando, não sei o que, tá. Agora o Matheus vai apresentar a estratégia pra vocês. Meu Deus. Isso é que o Grupo Ser é um grupo bilionário, né? É um grupo multibilionário. E aí, o que tu fez? Então, nesse caso, a parte boa, a parte positiva disso daí é que o repertório ajuda muito. Né? Então, primeira coisa, eu coloquei ali o que a gente ia fazer, que seria um básico bem feito de início. Né? A gente faria um básico bem feito, a gente faria a captação padrão para o time comercial. Só que a grande sacada foi o seguinte: eu falei, cara, beleza, essa daqui é uma campanha, né, era a campanha do consumidor, né? Foi em março, abril, alguma coisa assim. E foi muito interessante porque eu falei, cara, e se eu fizesse uma carta aberta às pessoas que querem fazer faculdade? E a gente fez uma carta e a gente colocou muita gente ver essa carta, trabalhou com influenciadores e muita gente viu essa carta. Era uma carta, assim, 3, 4 páginas que falava sobre faculdade, benefícios, possibilidades. E foi muito bom. A gente só conseguiria bater a meta se tivesse uma conversão, assim, muito acima da média do que eles estavam acostumados. E a gente moralmente bateu. Né? Por que eu falo moralmente? Porque a meta era 9 mil, a gente bateu 8.966 vagas. Muito close, Sim. no detalhe. Muito, muito próximo. Bateu acho que 12% de conversão. Foi uma 12% de conversão. Surreal. Pra quem não tem noção, a conversão do mercado é tipo, o cara que tem 1% de conversão tá convertendo bem. É bom. O cara só converteu 12 vezes a mais. É tipo, totalmente fora do comum. Não, mas aí entra a questão do conhecimento da persona. Porque o Grupo Ser, por exemplo, ele é o principal grupo educacional do Norte e do Nordeste. Sacada que eu tive em relação às agências anteriores foi rodar só no Norte e no Nordeste. Óbvio, mas eles não fizeram isso. Eles rodavam o Brasil inteiro.
Putz. E aí, o que acontece? Isso daí é inteligência de plataforma de anúncios. Eles costumam entregar onde tem mais gente. Se você coloca um país grande. Então, onde que tem mais gente no Brasil? São Paulo. São Paulo. Então, boa parte da verba era gasta em São Paulo. E eu falei, bom, Norte e Nordeste tem gente pra caramba. Minha verba não era 1 milhão e pouquinho, 2 milhões no máximo. E aí essa decisão, na minha opinião, foi o que salvou essa decisão de persona. Até a questão de idade, acho que foi até uns 40 anos mais ou menos que a gente rodou também. Essa decisão aí foi, na minha visão, um dos principais fatores que fez a conversão ser tão alta. Fantástico. Porque, por exemplo, eles são os maiores do Norte e Nordeste, mas eu não conheço a marca deles aqui. Agora lá todo mundo deve conhecer. Sim. São Paulo não conhece, é uma faculdade qualquer aí, que às vezes vem pra cá maior de lá e os caras falam, deve ser uma rebinha aí, uma qualquer, uma marca paralela, baratinha. E não tem noção, né? Não tem noção que os caras Não são os conecta. maiores de lá. Bom, mas Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.